Você vê que a galera sabe pedir o limite que eles precisam? Ou seja, o corretor também ajuda nesse processo de calcular qual que seria o melhor limite para eles? Ou exageram, ou nem tanto, enfim. Esse é um tema bem, assim, bem peculiar aí no seguro. Bom, todo seguro de responsabilidade, né? Acho que é a grande dúvida dos clientes, né, e também dos corretores, como poder ajudar o cliente, é definir qual o melhor limite a ser contratado. Mas a seguradora não pode, né, não tem essa prerrogativa de indicar limite, porque como é diferente do property, né, onde você tem lá o valor de em risco, Tudo né, sabe até onde você vai o perder. transporte, que você tem o valor da carga e Isso. sabe quanto vai perder, né? A responsabilidade, a gente pode fazer um levantamento e achar que 10 milhões é suficiente e, de repente, o sinistro vem em torno de 20, né? Então, e a seguradora, obviamente, vai acabar pagando essa diferença, né? O que a gente vê, assim, há casos, sim, os limites contratados estão dentro e suficientes para alguns sinistros, né? Mas nós tivemos um sinistro ano passado que, assim, a pólice tem um limite de, quase entre 10 e 15 milhões de reais e o sinistro já passou de 20, entendeu? Nossa. Então, o cliente, né, acabou pagando essa diferença, né? Tivemos um outro também há uns 4 anos, né, também a mesma coisa, né? E ele é esgotável, usou os 20, não é isso que por eu- evento, né? Não. Não, você tem um limite por evento, Tá bom. né? Então, tem 13 milhões e meio, vai. Então, Aham. quer dizer, deu um sinistro de 15, vai esgotar ali, Aham, né? Se não tiver um limite agregado, que a gente fala, entendi. porque o limite agregado, aí, tecnicamente, seria a reintegração de limite da policy de property. Tá bom. Né? A gente não tem uma reintegração de limite, né? Ou ele compra já de partida um limite agregado, onde a pólice não vai morrer e ainda vai ficar um limite ali para um outro evento, né? Ou se isso não acontecer, a pólice realmente cancela e ele precisa voltar Contratar. ao mercado para contratar uma nova pólice, aí já com um histórico pesado de sinistro, que pode, obviamente, causar uma não aceitação de alguns players do mercado ou aqueles que aceitarem cobrar um preço prêmio bem diferenciado aí em termos de agravado. Entendi. Sim. E assim, complementando, né, tem uma característica, o seguro ambiental, ele é uma pólice híbrida, a gente cobre a primeira parte, mas a gente também cobre a terceira parte. E é a mesma coisa do RC, a gente nunca sabe o terceiro que vai ser afetado. Ele também? Achava Ele que era só o cobre. terceiro, entendi. Ele cobre o próprio segurado, porque Aham. muitas vezes, por exemplo, o tanque pode vazar dentro do local de risco. Sim, E aí ele você não. precisa... Ele Entendi. precisa limpar, né? Perfeito. Precisa remediar, e você não tem nenhum terceiro afetado, é só aquele local que está contaminado. Entendi. Só que quando a gente pensa no terceiro, em poluição gradual, o cenário é muito complexo, porque imagina, você tem uma comunidade bebendo água contaminada e tendo diversos problemas de saúde. Uhum. Você tem cenários de pescadores afetados, dando material em função da poluição, empresas tendo que parar a sua operação porque a água está contaminada ou o seu solo foi contaminado. Então, assim, são situações inúmeras aí, por isso a dificuldade da determinação do limite mesmo, né? Entendi. Pode. Manda bola. Desculpa, hein? Não, que mas isso, acho que Não, é legal, legal. a gente costuma falar, né, que assim, de dentro, primeiro, a contaminação, ela sempre vai ocorrer dentro das instalações do segurado, antes de ir para fora, né, e ir além dos limites por água subterrânea, ou seja, pelo ar. Então, assim, essa first part, né, que a Nath colocou, ela é muito importante, né, também, né, uma outra estatística aí, 70% do que a gente paga, né, dentro de termos de cleanup, né, entre o que é third party, reclamação de terceiros, ou seja, efetivamente saiu, né, migrou para fora das instalações do segurado, é 70%. Ou seja, 70% da contaminação foram pagos Ali. custos de limpeza dentro dos limites da propriedade do casa, segurado. Justamente. Então, isso é muito importante. E aí você tem, né? Às vezes o próprio segurado, ele às vezes fala, poxa, tudo bem, mas tranquilo. Às vezes não necessariamente. Você tem indústrias, por exemplo, que têm poços de captação de água, né, para utilizar no próprio processo produtivo. Se a água está contaminada,
né, você pode prejudicar o processo produtivo, pode prejudicar equipamentos, então ele teria que refazer essa remediação. Vamos botar assim, que não ofereça um risco à saúde humana, mas isso também pode impactar a operação dele. Então vai ficar muito mais caro ele comprar um caminhão-pipa lá, ou 10 caminhão-pipa por dia, né, do que ele remediar, Existe, né, aquela área contaminada dele, entendeu? pegando isso aí, existe uma cobertura adicional de lucros cessantes vinculada a esse ambiental? Existe. Existe É uma também? cobertura adicional. Caramba, mas tem tudo, meu. É um Sim. seguro bem completo, É. bem completo. E só para fechar o tema do valor, né? De dentro para fora, ele fica mais difícil estimar esse valor, né? Porque assim, olhando dentro da unidade do cliente, né, poderia até chamar uma consultoria, fazer um trabalho de uma avaliação, uma investigação e dar para ele um norte. Olha, num cenário catastrófico aqui, a remediação dos possíveis contaminantes envolvidos na sua operação entre matéria-prima e produto acabado e resíduo, né? Poxa, ficaria, sei lá, tantos R$1.000 por metro cúbico. E dentro de um cenário crítico, catastrófico, custaria tanto. E ele poder utilizar isso para o limite. Mas quando sai para fora e atinge terceiros, você começa a perder a mão. E se causa um dano ambiental ainda, por mais que você tenha metodologias de valoração do dano ambiental em si já bem consolidadas, né, ainda ninguém faz esse trabalho prévio para poder ajudar na definição. Então a gente sempre... O que eu oriento? Né? Eu oriento que olha para dentro de casa. Né? Vai lá falo para o Risk Manager, né? Vai na área de meio ambiente, pergunta lá se de tantas plantas que vocês têm, né, quantas são áreas contaminadas, ou seja, quanto existe um passivo conhecido, se existe, né, quanto que a empresa vem gastando nos últimos 5 ou 10 anos com a remediação desse passivo. Pega esses casos, vai lá no legal, então dá um trabalho, né? Caraca. Vai no legal, vê se algum desses passivos gerou alguma reclamação de terceiro, né? Isso talvez dê uma noção. Puxa, cheguei num valor de 20 milhões. Cara, aí você vai e, obviamente, não contrata 20 curto, né? Porque, né, põe um pouco mais para se precaver de algum evento. E né? tem estatística, assim, que alguém consegue olhar, sei lá, um site, os sinistros ambientais, óbvio, não sei falar nomes e tal, mas teve os casos aí de Brumadinho e tal, que é bem conhecido, mas deve ter outros de quanto que foram as perdas e tal. Tem isso, não? O que existe hoje são informações públicas disponíveis nos sites dos órgãos ambientais a respeito, por exemplo, eu vou pegar a CETESB, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, como exemplo, tá? Então, a CETESB, você consegue extrair estatísticas de acidentes ambientais, qual foi a causa, qual foi o principal contaminante. Número 1 lá sempre vai estar o transporte rodoviário, posto de gasolina, e com certeza em termos de contaminantes vai estar o combustível, né? Uhum. Então, assim, você consegue extrair as estatísticas em termos da causa por período, é super completo, né? E também, assim, a CETESB, órgão ambiental do Rio de Janeiro, Minas, Sul, também tem a estatística de áreas contaminadas mapeadas. Uhum. Então, você consegue pesquisar por nome, endereço, e aí você tem uma visão bem completa de qual que é o estágio da contaminação. Pode ser que ela esteja em investigação, ela esteja em remediação, em monitoramento, qual que é o contaminante e qual que é a área afetada, se é só solo, se é água. Então, a gente já tem algumas informações disponíveis. É claro que outras áreas seguem sendo investigadas, não necessariamente é só passivo, tem outras, né, situações de eventos ambientais. Uhum. Mas a gente já tem algumas fontes de informação bem interessantes que estão disponíveis para consulta pública.